Boa noite. Boa noite. Continuo me chamando. Meu nome é João. Oi, João. Discípulo amado de Jesus, que luto contra o álcool, contra a droga e principalmente contra mim mesmo. E hoje a gente vai falar sobre uma das lições que acho que é a única lição que sempre sou eu que faço. Acho que ninguém nunca fez essa lição, né? Sempre escolhe mesmo. Eu adoro fazer essa lição. Eu estava dizendo, estava ontem com o pessoal de Goiânia, né? A gente está implantando o CR lá. E eu dizem que eu acho que essa lição devia ser a primeira, né? Mas na verdade ela é a última. Assim o nosso ministério fez e assim a gente vai seguir. Ela chama 7 razões por que não avançamos. Ao completar a sua jornada, você descobrirá as recompensas de apadrinhar pessoas recém-chegadas. Seu papel como padrinho será ajudar outros na jornada pelo caminho da recuperação, orientando-os pelos princípios e passos. Sua tarefa não é pegá-los e carregá-los, mas permanecer ao lado deles enquanto conclui sua jornada. De vez em quando você vai precisar fazer com que andem mais devagar quando estiverem indo rápido demais pelos passos, ou que acelerem quando estiverem parados na beira da estrada. Há 7 áreas principais nas quais tenho visto as pessoas ficarem presas ou paradas em algum ponto de sua recuperação. É importante que você esteja familiarizado com cada uma delas para ajudar os outros a avançar. Então ele traz aqui uma reflexão de pós, né? Nós estamos em dezembro, provavelmente é o último encontro nosso do ano com conteúdo. Então a gente vai estar falando sobre mais para as pessoas que completaram os 12 passos, que vivem os 12 passos, tá? Mas ela também é uma lição pessoal para nossas vidas, né? Então hoje eu vou fazer uma abordagem, quem tem os 12 passos, quem já fez os 12 passos e conhece essa ferramenta, vai entender com os caminhos dos 12 passos. E quem nunca fez, vai entender, é uma palestra, é um conteúdo que traz discernimento para as nossas vidas. Em primeiro lugar, ele fala, uma das chaves é que nós, né, ou você, não trabalhou o princípio anterior completamente. Talvez você esteja tentando passar rápido demais pelos princípios. Vá devagar, dê tempo para que Deus trabalhe em você. Lembre-se de que esse programa é um processo. Lá em Gálatas 5:25 diz que o Espírito que nos deu a vida controle também a nossa vida. Então, quando a gente vai no CR, aqui está bem focado, né? O texto está bem focado no princípio, ou seja, trabalhar o princípio corretamente, não colocar o carro na frente dos bois. Mas quando a gente traz para a nossa vida, a gente fala sobre processo, sobre etapa, a gente fala sobre situação, momento, seja lá qual for o nome que você queira dar, é basicamente a mesma coisa. E essa é uma característica muito forte nossa, tá? Então qual é essa característica? É que a gente nem terminou de fazer aquilo que nos foi proposto para hoje, e já estamos pensando no que vamos fazer depois, como é que eu vou encarar depois. Eu nem solucionei a demanda atual, eu já estou querendo pensar como é que eu vou solucionar a próxima. Eu entro num programa, eu posso botar coach, CR, igreja, ou seja lá o que for, e a gente quer a solução instantânea, a gente quer que aquilo aconteça agora, e a gente não vive o processo como ele deve ser vivido. Isso o que acontece? Lá na frente, você vai faltar. É como se você, eu estava pensando hoje, é como se fazer supletivo. Eu sou um cara que fiz supletivo, né? Eu reprovei o primeiro ano e fiz supletivo para atualizar. Quando eu cheguei na faculdade, eu passei na faculdade. Eu recebi o meu diploma. Mas às vezes eu cheguei em alguns momentos da minha faculdade, quando eu fui estudar cálculo, por exemplo, que eu lembro, isso é uma coisa que me marcou, né? Tanto que eu lembro, que a professora falar de função, que é tipo aquele quadrado assim, que tem um número dentro, parece uma cara. Eu olhei para aquilo e disse, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Porque o supletivo ali não é uma matéria que eles entenderam que agora, se eu tivesse feito no primeiro, segundo e terceiro ano, como era para ter sido, né, eu teria visto aquela matéria. Então, acaba que o passo seguinte, ou o momento seguinte da nossa vida, ele não pode ser vivido com plenitude, porque o primeiro não foi, ou o segundo para o terceiro, e assim a gente vai acumulando. Então é importante que você, ou eu, ou nós, paremos um pouco para pensar o hoje, o agora.
o dia de hoje, o princípio que está sendo estudado hoje, o ensinamento que a gente está aprendendo, sabe, seja o que for, a gente está ali no culto, a gente quer que a igreja seja assim, que a igreja seja assado, a gente quer que o nosso trabalho seja assim, seja assado, e a gente não se deu nenhum trabalho de aprender do jeito que é. Então, viver, você tem que trabalhar o princípio anterior completamente, né? Então, se dedicar àquilo que é proposto para você. Não adianta nada você querer colocar o carro nas frentes dos bois. 2. Você não entregou sua vida e sua vontade completamente ao Senhor. Talvez você esteja confiando em Jesus para as grandes coisas, mas ainda esteja pensando que pode lidar sozinho com as coisas pequenas. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 5 a 6. Isso é algo, eu brinco aqui no CR, sempre brinquei com isso, quando eu falo que assim, eu falo normalmente que minhas áreas de lutas é o álcool, a droga e principalmente a mim mesmo. Isso é sério. Mas a brincadeira é que eu vou inaugurar a primeira turma, a primeira pessoa dessa área de luta, que é tirar o controle da mão de Deus. Isso é um vício meu. Basta que as coisas se organizem, basta que as coisas estejam bem, que eu começo a dar joinha para Jesus e dizer assim, valeu, obrigado, pode deixar que agora eu tomo conta. E qual é o destino disso? Cair novamente. Então, é algo que eu venho lutando contra mim mesmo, é algo que eu venho percebendo na minha vida, é de estar 100% entregue na mão de Deus. Ai, João, isso é fácil? Claro que não. É óbvio quando se tem algum momento na nossa vida, alguma situação, algum desafio, que você queira trazer a sua genialidade, você queira trazer o seu conhecimento para aquela resolução. E tudo bem, isso não é errado. Porque ele não fala aqui em nenhum momento de dizer assim, use só a Deus. Em primeiro lugar. Orar antes, pensar na palavra antes, tentar agir e reagir como Jesus faria, e aí você agrega o seu conhecimento. Então, eu tive uma experiência de entrega total, não, nem posso dizer total, mas vamos botar aí 95%, que foi a minha campanha. Nossa campanha, a gente acordava orando, almoçava orando, dormia orando, tinha oração em grupo no sábado de manhã, todo canto que a gente ia, a gente orava, sempre orando e pedindo a Deus. E João, mas você não ganhou, tudo bem, mas foi um momento maravilhoso, foi um momento sem estresse, a gente fez tudo do jeito que era para ter sido feito, estamos felizes, entendeu? Então é algo, eu estou usando esse exemplo porque é um não sucesso, é um resultado diferente daquilo que nós gostaríamos, tá? Mas com leveza, com tranquilidade, com felicidade, sem estresse, passamos por isso numa boa, em família, em amigos, em pastores, em igreja, então foi maravilhoso. Então é um exemplo melhor ainda, porque se a gente tivesse tido o nosso resultado, beleza, os meios, né, tal, deu certo, então eu ia estar grato não pelo processo, eu ia estar grato sim pela vitória, e eu estou grato pelo processo. E é isso que é entregar nas mãos de Deus. A questão é, você está orando para Deus, para que te dê um discernimento sobre aquela decisão, ou você está tomando a decisão e quando dá ruim você ora para Deus para consertar? Então a gente tem a tendência de entregar as coisas na mão de Deus só quando as coisas vão ruins, ou quando são grandes causas. Então eu quero, viajar para, grandes causas, você vai lá e ora para Deus. Mas o dia a dia, quando você acorda, quando você dorme, cada decisão, não é muito difícil. Nossa proposta aqui não é ser fácil. Nossa proposta aqui é resultado de transformação da sua vida e não ser fácil. Porque hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal lá na rua e dizendo que não é fácil para mim. Não é fácil para mim. Eu tenho 7 anos de caminhada, mas não é fácil. Não é fácil. Hoje a gente teve, eu não vou citar aqui o assunto porque não é meu, eu só participei. Hoje a gente teve um estresse gigantesco. Algo bem difícil em casa. E não é fácil de manter a serenidade. Não é fácil de manter a tranquilidade. Mas eu preciso. Porque se não fizer assim, onde é que vai dar? Né? Pior, ruim com, pior sem, né? Então, é importante
que você entenda que não é fácil, mas que você precisa entregar na mão de Deus todas as coisas, as grandes e as pequenas. Chave 3. Você não aceitou a obra de Cristo na cruz para o perdão. Você pode ter perdoado os outros, mas talvez considere o seu pecado grande demais para ser perdoado, tá? Mas, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Efésios 1,7. Você já se perdoou? Lembre-se disso. Venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. 1 Isaías 1,18. E a minha pergunta na verdade é muito simples. A pergunta é: por que você se acha tanto? Quem é você para se achar mais do que Deus? Essa é a pergunta. João, por quê? Não estou entendendo nada. Se Deus te perdoou, se Deus entregou o Filho dele para perdoar os teus pecados, quem é você para não se perdoar? Concorda comigo? Se Deus te perdoou, se Deus te fez branco como a neve, se Deus perdoou até os pecados que tu ainda vai cometer, tu nem sabe que tu vai cometer, Ele já perdoou. Você deve ser uma pessoa muito importante para ser melhor do que Deus e não se perdoar, não é não? E talvez este seja a raiz dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Nós não conseguimos nem assumir as nossas falhas, quanto mais perdoá-las. Eita. Nós somos grandes demais para assumir nossas falhas. Grandes demais. E eu falo isso com muita propriedade, porque com certeza ainda existem coisas na minha vida, nas minhas vidas, é ótimo. Na minha vida, que eu não percebo que eu sou falho, que eu acho que eu estou sendo certo. Claro que tem. Só Jesus é perfeito. Agora eu só tenho um pouco mais de caminhada nessa vida e eu já reconheci muita coisa, mas ainda falta muita para ser reconhecida. Ainda falta muita. Mas a pergunta é: até quando você vai brincar com a sua própria vida? Será que você realmente se perdoou? Porque não faz o menor sentido você tentar uma caminhada de mudança se você não se perdoa. Talvez o seu cônjuge te perdoou, talvez seu pastor te perdoou, sua família perdoou, todo mundo te perdoou, certo? E você não se perdoou. Isso acaba te travando. Isso acaba te trazendo de volta para aquela situação. E impede que você viva o processo. Impede que você viva o processo. Tá? Então, você precisa pensar sobre isso. Você já se perdoou? Se você acha que não tem nada para se perdoar, então seu problema é maior ainda. Você precisa descobrir o que é que você precisa se perdoar. E aí, quando perdoar os outros, também. 4. Você não perdoou aqueles que lhe causaram mal. É preciso deixar para trás as dores, as ofensas e os abusos do passado. Enquanto você não for capaz de abrir mão e perdoar isso, continuará sendo mantido como prisioneiro. Mas depois de sofrer por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite, que chamou vocês para tomarem parte na sua glória eterna, por estarem unidos em Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. 1 Pedro 5,1. Então você precisa entender uma coisa, tá? Existem 3 perdões, que a gente considera 3 perdões. O primeiro perdão é perdoar a si mesmo, o segundo perdão é perdoar a Deus, o terceiro perdão é perdoar o outro, tá? Os perdões, eles são imprescindíveis, por isso que é a base do ministério de Jesus, tá? Ele é a base do ministério. Ele é a base do ministério. É preciso que você entenda
a necessidade de se perdoar e perdoar o outro. Quando você consegue descobrir o que você precisa por se perdoar e perdoar o outro, você quebra qualquer amarra que lhe aprisione. Mas você precisa descobrir o que é. Você precisa entender qual é a demanda que aconteceu no seu passado, no seu presente, que lhe traz a necessidade de perdão. E é importante. Por isso que no nosso processo, o primeiro passo que a gente trabalha é... O Ângelo, ele tem um problema mental. De vez em quando ele se apaga e acontece isso. Por isso que eu estava pagando o tempo todo. Porque ele apaga, ele não sabe o que ele está fazendo, não lembro. Eu estava preocupado. Vamos lá, voltando. Então, passo 4. Você não perdeu, eu fiquei com medo que ele foi mexer com ela ali. Não. Você não perdoou aqueles que lhe causaram mal. Então, você só vai conseguir se libertar daquilo que te aprisiona. Quando a gente fala aquilo que te aprisiona, a gente está falando de hábitos, de vícios, de enroscos, falando de compulsividades, de atos que te distanciam de Deus, num sentido completo. Então, quando eu danifico minha família, quando eu danifico relacionamentos, quando eu afasto pessoas de mim, qualquer tipo de situação que te tira de um modelo que seria ideal da Bíblia, isso pode ser considerado um vício. Você só precisa perceber isso. E geralmente esse comportamento ele é fruto de alguma demanda. Ele é a consequência de alguma demanda. Você precisa descobrir qual é essa demanda. Você precisa ter coragem para enfrentar isso. O que eu estou falando para vocês aqui, nós estamos em dezembro, no final, supostamente o final de um processo. A gente sempre, o ciclo é anual. Em janeiro, quando a gente começar, nós vamos falar sobre negação e impotência. Em fevereiro, nós vamos falar sobre entrega, sobre ação, e nós vamos caminhando até chegar aqui. Mas, por isso que algumas coisas talvez fiquem meio vago. Mas o que eu quero que vocês entendam, e o que é importante é que para que o Celebrando Recuperação, ou qualquer que seja a ferramenta que você vai usar de transformação, funcione na sua vida, você precisa ter a coragem para identificar quais são as suas demandas. E aí eu falo de mim como exemplo, o álcool e a droga nunca foram o meu problema. Enquanto eu entendia o álcool e a droga como meu problema, eu vivia enxugando gelo. Eu não bebia, mas eu era estressado, mais estressado, porque eu ainda sou. Eu era mais impaciente, eu tinha uma série de demandas que não eram o álcool e a droga, mas que estavam presentes na minha vida. E eu, de alguma maneira, tinha um certo desejo para beber. Eu só não bebia. Quando eu entendi que o meu problema não é o álcool e a droga, e eu tive a clareza da minha vida através do inventário, através de muita coisa que aconteceu, eu entendi que meus pais nunca me abandonaram, mas eu tinha o sentimento de abandono. Porque não há necessidade da realidade física da coisa. O importante é que você tenha esse sentimento dentro de você. O importante não. Se esse sentimento estiver dentro de você, ele é considerado. Então, eu tinha dentro do meu coração que eu tinha sido abandonado. Tá? Então, por isso, esse vazio que esse abandono gerou dentro de mim, eu preenchi ele inicialmente com comida. Na verdade, inicialmente com natação. Eu nadava e fazia com que meu pai e minha mãe olhassem para mim. Porque como eu era campeão, como eu ganhava as coisas, eles tinham aquele orgulho natural, porque eles nunca assim, mas eu me sentia mais amado. Aí depois, quando isso passou, eu comecei a comer. Depois eu cortei a comida por causa da redução do estômago, aí eu comecei a beber. Entende? Então eu ia substituindo. Quando eu entendi esse abandono, e quando eu permiti que Deus fizesse parte, quando eu perdoei meus pais por isso, quando eu me perdoei por causa desse sentimento, quando eu perdoei a Deus por causa disso, eu eliminei. Eu tirei a causa. E quando eu tiro a causa, não existe mais consequência. Entende? Quando eu tiro o combustível, eu não tenho como mais ter a consequência. Tá? Então o perdão é que quebra.
Tá? As correntes que nos aprisionam são as demandas e o que quebra essas correntes é o perdão. Então você precisa se perdoar e precisa perdoar as pessoas que lhe causaram mal. E aí eu trago só uma dica que é simples, porém importante. Perdoar alguém que fez alguma coisa com você não anula aquilo que ele fez. Você não está tirando a responsabilidade dele. Você não está eliminando o que ele fez ou o que ela fez, no sentido de pessoa, né? Fez com você. Então, por exemplo, se alguém por acaso te roubou, você pode perdoar essa pessoa, mas ela continua indo para a cadeia. Entende? Se alguém te violentou sexualmente, você pode perdoar essa pessoa, apesar de ser difícil. Não estou pedindo para você fazer isso hoje, só estou dizendo que se você foi violentado fisicamente, emocionalmente ou sexualmente, você pode perdoar essa pessoa. Mas isso não quer dizer que ela deixou de fazer isso, não quer dizer que você vai conviver com ela, isso não quer dizer que você tem que se tornar amigo dela novamente, isso não quer dizer que essa pessoa não é para ir para a cadeia, nada disso. Nada disso. Porque o perdão pra gente aqui não é algo que eu faço em favorecimento a você. Pra gente aqui o perdão é algo que eu faço em favorecimento a mim mesmo. Quando eu te perdoo, eu não estou te liberando da culpa. Eu estou me liberando desse sentimento. Aí se você recebe esse perdão e aceita ser perdoado por mim, você quebrou meia corrente. Agora você tem que pedir perdão pelo que você fez. Aí você quebra o resto da corrente. Aí nós dois podemos transformar as nossas vidas. Mas, sinceramente, aqui a gente trabalha dessa forma. Quando eu te perdoo, ou quando eu peço perdão para você, eu estou me liberando desse sentimento. Eu estou me liberando do que me aprisiona aquele hábito. Então, quando eu perdoei meu pai, quando eu perdoei minha mãe, quando eu pedi perdão para eles por causa desse sentimento que não era verdadeiro, eu me tornei uma pessoa livre do álcool e da droga. Tá? Então, eu peço que você entenda isso, que não gera relacionamento, que não gera amizade. Você não precisa nem colocar no seu grupo da família, nem dar bom dia, nem nada disso. Tá? Não gera nenhum tipo de amizade. Ok? Mas é algo necessário. 5. Você tem medo do risco de fazer as mudanças necessárias. Você pode estar paralisado pelo medo de falhar. Talvez você tema a intimidade pelo medo de ser rejeitado ou magoado de novo. Talvez você esteja resistindo à mudança, crescimento, por medo do desconhecido. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías 41:10. O Senhor é quem me ajuda. Eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Hebreus 13:6. O desconhecido é algo que traz muito medo para as nossas vidas. Né? Não saber o que vai acontecer ali na frente é algo que nos dá um certo temor de ir até aquilo. Né? Então, quando eu não sei o que tem ali do outro lado, eu vou, mas vou com cautela. Mas o que acontece é que nós estamos num processo de mudança também espiritual, que é fomentado, que é balizado, que é protegido por Jesus. E se você acredita nesse Jesus, ele vai trazer as certezas, ele vai trazer o amparo dessa mudança. Então isso já é algo para que você perca o medo. Segunda coisa é que pior do que está não dá para ficar. Melhor, perdão, dá para ficar assim. É só você continuar como você está. Então se você continuar como você está, vai piorar. Se eu continuasse bebendo, eu só ia progredir até a morte. Se eu continuasse usando droga, só ia progredir a quantidade usando a morte. Agora, sinceramente, entre continuar no bar, bebendo, dominando aquela situação, ou cair num casamento com uma pessoa que eu praticamente não conheço, qual que você acha que dá mais medo pra mim? Na época? Na época era casado. Com certeza casado dava mais medo. Melhor ficar no bar bebendo, que ele pelo menos já sei tudo como é que funciona. Mas tá tudo certo. Me tacar dentro de um casamento com uma pessoa que eu nunca vi. Vocês entendem o meu sentido, né? Que eu nunca convivi. Lógico que dá mais medo. Qual é que você acha que deu mais medo?
ficar ali onde eu estava no meu trabalho ou largar tudo para tentar uma coisa política? É claro que dava mais medo. Mas, se eu não tirar o velho da minha vida para abrir espaço para o novo, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Mas tudo bem, como diz o nosso amigo PV, né? Você tem a vida que você merece, fica tranquilo. Eu, quando casei com minha esposa, eu lembro que isso foi uma das maiores dificuldades nossas. A Nádia era completamente medrosa. A Nádia me embarcar na minha loucura, a gente tinha problemas seríssimos. E eu já era do outro lado. Eu já era, vamos nessa. Quero nem saber o que vai acontecer, meu irmão. Lá, se joga no mar, se é tubarão, nós briga com ele, nós dá um jeito. Eu quero me jogar, não tô nem aí. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou extremamente destemida. Eu sou uma pessoa destemida. Mas aí, quantas vezes eu pulei do prédio e me esborrachei no chão? Hoje, eu continuo pulando, mas antes eu dou uma olhadinha só pra ver como é que tá o negócio. Por quê? Porque ela me trouxe isso. E ao mesmo tempo, quando eu cheguei pra ela e falei assim, amor, você quer que seu marido continue no trabalho que ele tá, fixo, carteira assinada, tudo bonitinho, 6 anos de trabalho, como é que é? Fundo de garantia, não, e meu cachorro não. FGTS, aquelas coisas, tudo que tem ali, tudo que ele tinha, e ela é doida por uma poupança. Poupança é com a Nádia. E ela, aquele dinheiro ali, você quer que eu continue aqui com essa, querendo dar uma poupança, ou você quer que eu vá tentar ser vereador de Fortaleza? Cara, pra minha esposa deve dar um tique-teco nela gigantesco. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou trocar, né? O concreto pelo duvidoso. E pior ainda, não deu certo, nós estamos felizes. Então, eu sempre uso meus exemplos mais antigos, mas eu posso usar coisas mais antigas, mais próximas. Eu posso usar mais antigos também. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que há necessidade de tirar o velho para trazer o novo. Se você não mudar, as pessoas falam assim, ninguém muda ninguém. Você já ouviu falar essa frase? Pois eu quero dizer que existe uma maneira de você mudar o outro. Quer mudar teu marido? Quer? Quer mudar tua esposa? Quer mudar? Quer mudar alguém? Pois mude você de uma maneira tão grande, tão forte, só você, com você mesmo, que constrange ele a mudar também. Não é pelo falar, pelo mandar, não é pelo insistir, não é pelo puxar, nada. Deixa a pessoa de lado e vai focar em ti. E muda. Transforma. Até chegar a um ponto que a pessoa vai olhar pra ti e vai dizer assim, é melhor mudar porque senão eu perco. É assim que funciona. Enquanto você tentar, enquanto você mandar, enquanto você pedir, enquanto você criar a situação, não vai rolar. Eu acho a coisa mais legal quando alguém me liga pedindo assim, cara, conversa com meu filho, fala com não sei quem, porque ele tá precisando. Aí conta a história todinha da vida, eu fico só, legal. Entendi. Ok, beleza, manda ele me ligar. Não, mas ele não vai te ligar, né? Eu digo, então ele não quer recuperação. Se ele não me ligar, também não me liga. Mas João, você precisa ajudar ele. Eu digo, na hora que ele quiser ajuda, você dá meu telefone pra ele liga pra mim e eu vou lá e ajudo ele. Mas antes dele me ligar, eu não vou. João, você é mau. Não, eu tenho experiência de 7 anos. Todas as pessoas que eu liguei não contaram a recuperação. Todas as pessoas que eu não liguei e que me ligaram, elas encontraram algum tipo de mudança. Então eu continuo no meu caminho. Agora, se me ligar, o arroz vai começar. Porque andar comigo não é fácil. Né? Então, é isso. Mas é preciso abrir caminho para o novo. Perder esse medo da mudança. Mas não é a mudança do outro. É a sua própria. Você precisa mudar. Você precisa entender o que está acontecendo com você. João, mas eu vim para cá porque o outro está com problema. Ok. Então deixa o outro, o problema do outro com o outro. Vamos olhar para você agora. Lembra, mais uma vez, eu vou usar a Nádia como exemplo. A Nádia veio para cá nada mais do que para me acompanhar. O louco do namorado que ela conheceu na igreja, que era líder do ministério. E agora eu vou, né? Tem que ir. E veio por ser uma mulher companheira. Mas ela não tinha defeito, não era amor. A Nádia tinha defeito, não, tudo certo, perfeito. Maria, vá falar que ela tinha defeito. Aí começou a caminhar para me acompanhar, aí foi descobrindo um negocinho ali, descobrindo um negocinho acolá, parou de vir só por causa de mim, começou a vir mais por causa dela. E hoje ela continua aqui no CR. Às vezes ela é que me traz.
tá? Então, é importante que você descubra isso dentro de você, ok? 6. Você não está disposto a assumir sua responsabilidade. Nenhum de nós é responsável por tudo que nos aconteceu, mas somos responsáveis pela forma como reagimos. Você precisa assumir sua parcela de responsabilidade em um relacionamento quebrado, em uma amizade desfeita, ou no distanciamento dos seus pais ou filhos, dentre outras coisas. Nos casos de abuso, de maneira alguma a vítima é culpada pelo abuso. Isso é muito importante. Aqui a gente não aceita essa história de que ele fez isso porque ela estava com uma sainha. Não existe culpa nenhuma de abuso, tá? Não existe culpa nenhuma de abuso. Quem é abusado não é culpado. É a única situação que nós entendemos que não há responsabilidade da vítima, tá? Ou melhor, que não há responsabilidade de quem foi abusado. Ela é nada mais do que uma vítima. Todas as outras, você tem sua parcela de responsabilidade. Todas as outras, você tem sua parcela de responsabilidade. Desculpa aí. Com todo amor e carinho, mas você tem. Mas, João, não fui eu que fui lá e botei o copo na mão do meu marido. Não fui eu e fui lá que levei a minha mulher pro supermercado. Pro shopping para fazer compra. Não fui eu que... Isso é meio machista também, né? Não fui eu que levei o meu marido, deixei meu marido no shopping para fazer compra, porque o homem pode ter capacidade de compra também. Né? Então não fui eu que fiz isso. Ele é que vai só. Talvez ele vá só. Mas você tem tornado o seu lar um local, o melhor local do mundo? Quanto a sua maneira de se comportar em casa tem afastado o seu marido ou a sua esposa de dentro de casa? Mas é porque pode ser, você pode dar todo o justificativo que quiser. A questão é, você tem lutado para ser o melhor local do mundo, a sua casa? Existe uma maneira, que eu gosto de falar isso também, é o seguinte, eu vou falar aqui, quem é casado? Nós dois, né? Casado. Tô usando demais eles dois, eu vou usar você, como chegou, é a primeira vez, né, que tu vem? Não, é por causa da máscara. A máscara vem lá. Mas você é casado, não é? Ótimo. Você quer ter um esposo perfeito que você sempre sonhou? Quer muito? Pois seja hoje a mulher que você vai ser quando ele for. Simples assim. Quer ter uma esposa perfeita? Pois seja hoje, para essa esposa toda ruim que você tem aí, seja o marido que você vai ser quando ela for a esposa perfeita. Primeiro você se torna perfeito. Aí depois ele vai se tornar. Quer ver, né? Estou tentando isso há 3 anos. Olha, eu não consegui ser o esposo que eu gostaria que eu vou ser quando minha esposa for perfeita, mas eu estou em processo. Estou tentando. Não é fácil, mas eu estou tentando. Passo por cima de muitas coisas, engulo muitas coisas na minha vida, assumo muitas culpas que não são minhas, me calo muitas vezes quando queria gritar, mas também deixo de assumir culpas que são minhas, mas também falo quando é para falar. 2 pesos e 2 medidas, mas é uma caminhada. Se você quer ter a pessoa perfeita, quer ter um amigo perfeito, seja o teu amigo perfeito. É simples assim, só não é muito fácil de fazer, mas é simples assim. Então, ó Deus, lá em Salmos 139, 23 e 24, ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Em Salmos lá que eu já falei. Então é isso, é importante que você entenda a sua responsabilidade sobre todas as coisas. 7. Você não desenvolveu um grupo de apoio eficiente. Você tem um padrinho, um parceiro para prestação de contas. Você tem um número do telefone de outros membros do seu pequeno grupo. Você se ofereceu como voluntário para um compromisso com seu ministério de recuperação. Então, na verdade, aqui ele fala bem do nosso ministério, mas a pergunta que eu quero trazer em contexto geral é: você permite que as pessoas lhe ajudem? Você conhece alguém da sua confiança que você possa construir um relacionamento, alguém que você olha e fala, cara, eu acho que eu gostaria de ser de caminhar com essa pessoa e tentar construir um relacionamento de confiança para que você possa se abrir?
Você se permite ser mentoreado? Você se permite ser liderado por alguém? Ou você está batendo cabeça com todo mundo que quer chegar perto de você? Quando alguém que quer te ajudar te convida para o almoço, você liga de volta? Quando alguém que quer te ajudar te convida para ir para uma palestra ou para ir para alguma coisa, você vai? Ou quando você pergunta para alguém alguma coisa, alguém diz, não, agora não, esse não é o momento, você respeita isso? Ou seja, você se permite ser mentoreado por alguém? Quero dizer para você que hoje eu, João, tenho 5 mentores. Em cada área da minha vida eu tenho um mentor diferente. Que eu ligo, que eu pergunto, que eu obedeço, que eu não concordo 99% das vezes com o que eles me mandam, mas eu faço. Simples assim. Eu ligo, eu tô pensando assim, aconteceu assim. Faça isso. Tá. E muitas vezes zangado. E eu não preciso mostrar para minha esposa que eu faço isso. Eu não preciso mostrar para ninguém. Não preciso dizer quem é. Posso dizer se você tiver curiosidade, mas não preciso. Quem é? Eu tenho essas pessoas. Então, eu posso dizer, politicamente, eu obedeço, eu sou mentoreado pelo Heitor, profissionalmente pelo Paulo, espiritualmente pelo Reverendo, né? Eu tenho o Moza, que é o meu mentor, e o Pastor Nascimento, que é outro mentor meu também, politicamente. Tá? E outra coisa, quero ser muito sincero com vocês, tá? Nenhum desses 5 me liga pedindo para fazer mentoria comigo. Nenhum desses 5 me liga para saber como é que eu tô. Nenhum desses 5 me liga para conversar meu de pote. Quando me atendem, é 2 minutinhos de ligação, só para me dar uma chibatada e vai embora. E eu não estou chorando por ele por causa disso, de forma alguma. Então a questão é, você tem criado um grupo de apoio, uma equipe que possa lhe ajudar? A Yara é uma pessoa que também me ajuda muito, minha esposa é uma pessoa que me ajuda muito. Daí são pessoas que vivem comigo, a Yara é membro, co-líder, seriam algo meio abaixo de mim, e quantas vezes eu vou pelo que ela diz? Estou errado? Quantas vezes eu querendo ir para um caminho e eles me levam para outro, e 90% das vezes zangado eu vou para o outro? Sou. Concordo? E é isso. Tá? Então você precisa criar essa equipe de apoio, pessoas de confiança, que você possa se abrir, que você possa escutar, que naquele seu momento de raiva, aquele seu momento de não estar pensando muito bem no que está acontecendo, você escute. Tá? Escute. Ok? Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, com amor faça com que vocês sirvam-se uns aos outros. Gálatas 5:13. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Agora que você conhece as 7 áreas que podemos empancar e ficar presos em nossa recuperação, em nossa mudança, como é que eu sei disso? Tem hora que eu não consigo entender. Agora, vocês conhecem as 7 áreas em que podemos empancar e ficar presos em nossa recuperação, em nossa mudança. Como é que eu sei disso? Porque em algum lugar, ao longo do meu caminho pessoal de recuperação, eu visitei cada uma delas. Separe um tempo nessa semana para refletir sobre seu progresso e seu crescimento. Se você estiver empancado, converse com o seu parceiro, com a sua equipe, com as pessoas de confiança, com o seu mentor. Descubra qual das 7 razões está prendendo você e, juntamente com outra pessoa, execute um plano de ação e siga em frente em sua jornada. Então, refletir sobre o que está acontecendo, refletir não sobre o problema, mas sobre a solução que você vem buscando, como você vem buscando. Vocês não têm o material, mas eu posso até me pede depois que eu posso escrever, me lembra? Só as 7 chaves sem as explicações, vai dar cada uma das chaves e vocês pensam sobre isso, a gente manda aí nos grupos, tá? E ter essa coragem
entregar para Deus, cumprir cada etapa, fazer cada uma dessas coisas sugeridas que podem trazer a mudança de vida, podem ajudar durante o processo. Vocês estão ouvindo essa palestra agora, a gente vai começar janeiro com um novo ciclo, e é uma oportunidade para que vocês mudem a vida de vocês junto conosco, ok? Que Deus abençoe a todos e vamos para a nossa partida, ok? Homens comigo, mulheres com a Yara e com a Ana.